Olá, meninos e meninas do nono ano. Então, estou gravando esse vídeo para vocês para explicar as questões e ajudar vocês a entender alguma outra que você ficou com dificuldade. Então, é referente à atividade que vocês precisam fazer essa semana, né? Página 18 a 23. E aí, a gente está estudando o gênero poema-protesto. Poema em si você já conhece a organização do poema, que ele é feito através de estrofes, que cada linha dessa é um verso. A gente tem aqui as rimas. E por que protesto? Porque trata-se de um poema que está fazendo aí uma crítica social, que está trazendo aí um protesto sobre algo, sobre algum problema social, alguma injustiça, alguma questão política. E aí vocês, lendo bem esse poema, A Bomba Suja, de Ferreira Goulart, que ele vai falar, trazer aí muita ideia da palavra diarreia para a poesia. E quando a gente diz, oxe, diarreia, em uma poesia, uma palavra que sei lá, tem um significado assim feio, né? Então, justamente a ideia dele de trazer palavras assim para o poema é trazer esse protesto aí, né? E aí ele vai falar muito aí sobre a questão da fome, a questão de por que existe a fome, quem é que rouba, para trazer esse problema que agrava muitas pessoas e muita injustiça, muita desigualdade social, né? Que aí ele vai trazer a questão do trabalhador que trabalha para se sustentar, que joga duro ali no trabalho para se sustentar, passa por muitas dificuldades para conseguir sustentar a família, para conseguir se sustentar. E aí vem o homem que rouba o outro homem, que rouba o trabalhador, né? E aí vocês fazendo essa leitura, vocês prestem bem atenção nessa linguagem aí metafórica que ele utiliza, né? Poesia cheia de metáforas, cheia de figuras de linguagem, para trazer à tona essa temática que é tão atual na nossa vida, né? No nosso dia a dia, as desigualdades sociais, né? Olha a última estrofe. E, sobretudo, é preciso trabalhar com segurança, para dentro de cada homem, trocar a arma de fome pela arma da esperança. Então, ele vai trazer aí questões políticas e trazer muito forte essa questão da desigualdade, que gera fome, que gera dificuldades em muitas famílias. E agora vamos aqui para as questões. A primeira questão, né, ele quer saber se essa expressão aí da palavra diarreia, que ele coloca logo no início aqui, que ele diz, introduzo na poesia a palavra diarreia. Então, ele está falando na poesia no geral ou apenas no texto dele, né? Então, na poesia, no geral, nos textos poéticos em geral. E o que explica a ausência da palavra diarreia na poesia, né? Aí vocês vão colocar, né? Porque a palavra diarreia é algo comum, é algo natural que acontece conosco, porém é considerada uma palavra feia, né? Para estar na poesia. O 2, você vai dizer, segundo ele, o autor, em que situação a palavra diarreia é fria. Por quê? Você usando lá no texto, você vai entender quando é que essa palavra é fria. E aí, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Aonde é que ela é fria? Onde é que o significado dela é fria, né? O significado literal dela, né? Porque é algo normal que acontece, a gente sabe o que significa. E é sim
um contexto normal da gente, né? Passar por uma diarreia. Aí vem aí a explicação, vem aí 3 significados segundo o dicionário da palavra semear, a letra B, e você vai dizer qual é o sentido desses 3 que está no poema. Então, semear no poema está se referindo a lançar sementes, a espalhar, a propagar, ou ser causa, promover. Pensem e respondam. E a F, eu quero que vocês vá lá e explique. Olha, gente, tá aí tudo se referindo aí, ó, entre os versos 5 e 6. Então, vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem fala em flor não diz tudo. Quem me fala em dor diz demais. Então, flor e dor. Flor e dor. Flor não fala tudo, dor diz demais, ó. Flor, dor, tudo, não fala tudo, diz demais. Então, tem aí o quê? Uma conclusão, uma condição ou uma oposição. Essas palavras, elas são opostas? Elas têm sentido oposto? Explique aí. Aí, a 3, vocês vão olhar para a terceira estrofe. Gente, a A quer saber quais os hipônimos de armas são citados na continuidade do poema. Gente, aí do lado do livro, de vocês, quem tem o livro, tem a explicação do que é um hiperônimo e o que é um hipônimo. Então, o hiperônimo são os termos abrangentes, tipo as palavras que são abrangentes, né? Que no caso aqui é arma. Então, quando eu falo arma é uma palavra abrangente. E aí, quando eu começo a dizer quais são os tipos de arma, aí eu estou falando nos hipônimos. Então, os hipônimos é o mais específico. Então, arma é o hipônimo, hiperônimo, e os tipos de arma, revólver, faca, espingarda, aí já são os hipônimos. Então, vocês vão ver quais são esses hipônimos de arma que tem no texto, certo? E qual deles é a imagem central para a representação dos efeitos de diarreia? Você vai ver qual dessas palavras que são hipônimos da palavra armas são tipos de armas que representam o efeito da diarreia, né? Leiam direitinho e pensa. A 4, você vai reler o título do poema e a 10ª estrofe. Vai contar lá a 10ª estrofe. Lembrando que a estrofe é cada conjuntinho desses versos. E você vai dizer quais são os sentidos lá na 10ª estrofe da palavra suja, que o título é bomba suja, né? Vocês vão ver quais são os sentidos desse suja lá na 10ª estrofe. Questão 5. O poema desenvolve um raciocínio. Quais dados provam os terríveis efeitos da diarreia? Então, esse raciocínio que está efeito a diarreia aí é como se fosse uma consequência terrível aí da fome, das desigualdades sociais. E você vai ver no texto quais são os dados que dizem em números do efeito dessa diarreia, que seria essa fome, essa desigualdade. Vocês vão observar que o texto vai trazer esses dados em números, aí vocês vão escrever aí na 5, na letra A. Na letra B, você vai dizer em quais versos se revela que esse é um problema antigo. Então, na A, você diz quais são os dados que tem. E na B, você vai dizer quais são os versos. Então, os versos se vai contar do primeiro, 1, 2, para identificar quais os versos que vai dizer que esse problema e que essas consequências é um problema antigo, de saúde antiga, né? A C, você vai dizer qual é a estrofe que o Eulírico mostra a abrangência da doença no Brasil. Então, qual é a estrofe que vai trazer aí a questão dessas doenças que se relata aí a diarreia, que é um raciocínio aí para falar das desigualdades, da fome. Então, qual estrofe que vai mostrar que essa doença, o tamanho, a abrangência dessa doença no Brasil? E segundo ele, qual é a causa da diarreia? Então, o que é que causa diarreia? Segundo o texto,
Ele está falando de diarreia para falar de quê? Certo? Depois vem outra atividade que é relacionada ao mesmo poema, só que aí começa a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Observe os dois grupos sociais opostos ao que o texto se refere. Então, você lendo o texto, lendo o poema, interpretando ele, você tem que buscar interpretar, porque ali tem muita metáfora, tem muita figura de linguagem para falar desse problema. Só que lá fica bem claro dois grupos sociais. O grupo dos trabalhadores, pessoas pobres e trabalhadores, e o outro grupo são as pessoas de condições que se beneficia com o trabalho e a miséria de outras pessoas, que já é a resposta da letra A. Aí vocês vão lá na quarta estrofe e vai ver que citam-se homens, mulheres e crianças atingidos pela doença. Que palavra se refere a elas nas três estrofes finais? Então, na quarta estrofe fala de homens, mulheres e crianças são atingidas pela fome. Aí você vai olhar nas três estrofes finais quais palavras que estão se referindo a esses homens, a essas mulheres e a essas crianças, certo? C. Na penúltima estrofe, que palavra identifica os responsáveis pela doença? Então, na penúltima estrofe, tem uma palavra que se refere como se fossem os responsáveis por essa doença, por essa fome. Que palavra é essa? A letra D. A forma de nomear as pessoas que compõem esses dois grupos sociais aproxima o eu lírico de qual grupo deles? Então, o eu lírico, minha gente, é a voz desse poema. É a pessoa que está gritando, é a voz que grita. Então, é como se fosse a pessoa que está narrando, é o narrador. A gente não tem um narrador nas histórias, nas narrativas. Então, esse narrador no poema a gente chama de eu lírico. Então, com a forma como ele falar e nomear. Então, isso fica claro que esse narrador, esse eu lírico, pertence a qual grupo? Ele pertence ao grupo dos ricos ou dos pobres? 2. Que função o eu lírico acredita ter no contexto que descreve? Então, ao falar, ao trazer esse protesto, esse narrador ele tem a função de quê? Vocês vão ver que aí nas últimas estrofes ele fala como se fosse trazer aí uma esperança, e é isso que vocês têm que ver aí qual é a função desse eu lírico ao falar disso. 3. Nas estrofes finais, o eu lírico inclui o leitor no poema. Então, você vai lá nas estrofes finais e vai ver que o narrador inclui nós que estamos lendo no poema, certo? Aí você vai ver qual é o recurso gramatical que fica claro. Então, vamos vir aqui. Nas últimas. Vamos ver. Precisamos agora. Então, quando ele usa o precisamos, ele está falando de nós. Então, ele está me incluindo. Ele está incluindo você que está lendo. Então, é essa a resposta, certo? E agora... Pronto, deixa eu ver como é que nós estamos. Pronto. Então, é isso. Então, a 3 é só a A, que é essa daí, e a 4. Na sua opinião, o lírico apresenta um discurso agressivo? Então, aqui é bem pessoal. Você acha que esse narrador aí está sendo agressivo? Ele vai dizer o porquê. Se sim, por quê? Se não, por quê? E qual é o objetivo desse poema, no geral, gente? Qual é o objetivo dele? Ele tem qual função, qual foco, o que ele pretende, qual é o objetivo dele no geral? Pensem e respondam. Depois a gente vai ter um texto 2, um texto que é escrito numa linguagem bem conhecida de vocês, que ele utiliza bastante aí. O autor Chacal traz aí uma linguagem típica aí das redes sociais, a questão das palavras reduzidas, olha você, olha o quê, e outras que vai aparecer aí, principalmente esse você, né? Que a gente utiliza bastante nas redes sociais. Então, vocês vão ler, é um poema bem leve, que vai trazer também aí um protesto, que vai trazer também aí
um grito a respeito de algo que acontece, né, na nossa vida. E aí vocês conseguem ler e entender cada estrofe dessa, cada verso dessa, você vai conseguindo entender. Então, primeiro, o que o eu lírico do poema aí recusa? Então, ele deixa bem claro aí o que é que ele recusa, que ele não aceita de forma alguma. O que é que ele não aceita? E o que é que ele aconselha ao interlocutor, a nós que estamos lendo esse poema? O que é que ele aconselha que a gente faça? Então, está bem fácil, só para vocês lerem e interpretarem direitinho. 2, vocês iam fazer A, B e C. Você vai observar aí a escolha das palavras. A quem se refere o você, o VC aí? Você, o VC aí. Se refere a quem, né? A todas as pessoas, né? A todas as pessoas. E B, além de você, quais outras palavras não estão escritas conforme aí o que é correto na gramática? Vocês vão ver aí quais as outras palavras estão abreviadas, né? E por que ele faz uso dessa linguagem? Então, essa linguagem ela é típica de quê, gente? Na internet, das redes sociais. E aí? Por que o uso dessa linguagem, né? Ele está sugerindo o quê? Que essas interferências, que esse se meter na vida dos outros, né? Vem muito da internet, vem muito das redes sociais. Então, por isso que ele faz a linguagem dessa... Por isso que ele faz o uso dessa linguagem, né? Aí, a 3, você vai analisar o uso da palavra atravessador, que inclusive tem o significado dela no vocabulário. Então, por que as pessoas que interferem na vida dos outros são chamadas no poema de atravessadores? O que é atravessadores? São intermediários em negócios, pessoas que lucram ao colocar-se entre quem produz e quem vende. Então, por que essas pessoas ele chama de atravessador? E vocês vão olhar no texto também qual é a outra palavra que tem no texto que está ligada aí no campo da economia. E o que é que ela está significando aí no contexto do poema. Essa palavra já tem, inclusive, o significado dela no vocabulário. Mas aí você vai dizer qual a palavra e vai dizer o que ela significa aí no contexto do poema, tá bom? Questão 4, você vai reler a última estrofe, que é a última questão, né? E vai dizer que sentido pode ser atribuído à palavra viva. Então, a última estrofe. Viva, 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 essa é a sua vida. Então, ó, viva, viva. Então, além do seu sentido de viver, né? A gente tem aí o sentido de viver, do verbo viver, né? Viva no sentido do verbo viver. E também como se fosse aí no sentido de uma interjeição que sugere alegria. Quando a gente fala viva, viva, no sentido de sugerir uma alegria intensa, certo? E o que a palavra sua reforça? Então, ó, viva, 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 essa é a sua vida. Então, por que ele utiliza esse sua aí? É para reforçar o quê? Para reforçar o quê? Então, pensem, respondam, leiam com atenção, mandem as fotos para o PRO. E, se mesmo assim estiver com dúvida, é só vocês falarem comigo, tá bom? Beijo!